Lição 12. Tende fé em Deus. O segredo da oração da fé. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos capítulo 11, verso 22 a 24. A promessa de resposta à oração, na qual se baseou o capítulo anterior, é uma das mais maravilhosas lições de todas as Escrituras. Em muitos corações surge a pergunta: como adquirir a fé que sabe que recebe tudo o que pede? É essa pergunta que nosso Salvador quer responder hoje. Antes de dar essa maravilhosa promessa a seus discípulos, Cristo disse outra palavra que mostra a origem da fé na resposta à oração e onde encontra sua força. Tende fé em Deus. Essa palavra precede a outra. Tenha fé na promessa da resposta à oração. O poder para crer numa promessa depende inteiramente, para não dizer somente, da fé naquele que faz a promessa. A confiança na pessoa gera confiança em sua palavra. É apenas quando vivemos unidos com Deus, em comunhão pessoal e amorosa, quando o próprio Deus é tudo para nós, quando todo o nosso ser está constantemente aberto e exposto por sua poderosa influência, quando sua presença santa é revelada, que será desenvolvida a capacidade para crer que Ele dá tudo o que pedimos. A ligação entre a fé em Deus e a fé em sua promessa se tornará clara para nós se considerarmos o que a fé realmente é. É sempre comparada com a mão ou a boca, os membros que usamos para pegar e nos apropriamos do que nos é dado. Mas é importante que entendamos que fé também é o ouvido pelo qual ouvimos o que nos é prometido, o olho pela qual vemos o que nos é oferecido. É disso que depende o poder para receber. Tenho de ouvir a pessoa que me dá a promessa. O próprio tom da sua voz me dá a promessa. O tom da sua voz me dá coragem para crer. Eu tenho de vê-lo. Na luz de seu olhar e de seu semblante, todos os temores sobre o meu direito de receber são dissipados. O valor da promessa depende daquele que faz a promessa. É pelo conhecimento de quem ele é que a fé na promessa se baseia. É por essa razão que Jesus diz antes de dar essa maravilhosa promessa de oração: Tende fé em Deus. Isto é, o que os olhos se abram para o Deus vivo e se fixem nele, vendo aquele que é invisível. É pelo olhar que nos rendemos à influência daquilo que está diante de nós. Basta permitirmos que entre e exerça sua influência, deixe sua impressão em nossa mente. Portanto, crer em Deus é simplesmente olhar para Deus, ver quem Ele é, permitindo que Ele nos revele sua presença, dando-lhe tempo e entregando todo o nosso ser a Ele para receber a completa revelação de quem Ele é como Deus, com a alma livre para receber e alegrar-se à sombra de seu amor. Sim, a fé é o olho pela qual Deus nos mostra quem Ele é e o que faz. É pela fé que a luz da presença de Deus e as obras de seu grande poder fluem de nossa alma. Visto que o que vejo vive em mim, então pela fé Deus vive em mim também. A fé também é o ouvido pelo qual a voz de Deus é sempre ouvida e a comunhão com Ele é mantida. O Pai fala a nós pelo Espírito Santo. O Filho é a palavra, a essência do qual Deus diz: o Espírito é a voz viva. É disso que o Filho de Deus precisa para guiá-lo e dirigi-lo. A voz secreta do céu precisa ensiná-lo, como ensinou Jesus, o que dizer e o que fazer. O ouvido aberto para Deus, isto é, um coração que crê, esperando nele para ouvir o que ele diz, ouvirá a sua voz. As palavras de Deus não serão somente as palavras de um livro, mas quando procedem da boca de Deus, serão espírito e verdade, vida e poder. Elas produzirão obras e experiências de vida, não apenas meras ideias. Através do ouvido aberto, a alma permanece sob a influência da vida e o poder do próprio Deus. Assim como as palavras que ouço penetram a mente, habitam e trabalham lá, pela fé Deus penetra no coração, permanece e trabalha nele.
Quando a fé estiver sendo plenamente utilizada, como o olho e ouvido, como as faculdades da alma pelas quais vemos e ouvimos Deus, então será possível exercitar seu pleno poder como mão e boca, assim nos apropriarmos de Deus e de suas bênçãos. O poder de recepção dependerá totalmente do poder da percepção espiritual. Por essa razão, Jesus diz, antes que desse, a promessa de que Deus responderia à oração de fé. Tendes fé em Deus. A fé é simplesmente uma entrega. Eu me rendo às impressões que as informações que ouço provocam em mim. Pela fé, eu me rendo ao Deus vivo. Sua glória e amor enchem meu coração e têm o domínio de minha vida. Fé é comunhão. Eu me entrego à influência do amigo que me faz uma promessa e me uno a ele por meio disso. É quando entramos nessa comunhão viva com o próprio Deus, por meio de uma fé que sempre o vê e o ouve, que se torna fácil e natural crer em sua promessa sobre oração. Fé na promessa é o fruto de fé naquele que promete. A oração da fé tem sua raiz na vida de fé. É dessa forma que a fé que ora com eficácia é de fato uma dádiva de Deus. Não como algo que ele concede ou implanta de uma vez, mas com um significado muito mais profundo e verdadeiro, como uma bendita disposição ou hábito de alma que se desenvolve e cresce em nós através de uma vida de comunhão com Deus. Certamente, para aquele que conhece bem seu Pai e vive em comunhão íntima e constante com Ele, é simples crer na promessa de que Ele fará a vontade do Filho que vive em união com Ele. É porque muitos filhos de Deus não entendem essa ligação entre a vida de fé e a oração de fé que sua experiência de poder na oração é tão limitada. Quando desejam sinceramente obter uma resposta de Deus, eles concentram todo o seu coração na promessa e tentam ao máximo agarrar a promessa em fé. Quando não conseguem, estão prontos para perder a esperança. A promessa é verdadeira, mas está além de seu poder de recebê-la em fé. Ouça a lição que Jesus nos ensina hoje. Tenha fé em Deus, no Deus vivo. Deixe que a fé olhe mais para Deus do que para a coisa prometida. É seu amor, seu poder e sua presença viva que despertarão e aumentarão a fé. Um médico diria para alguém, indagando sobre uma maneira de adquirir mais força em suas mãos e braços, que toda a sua constituição deve ser trabalhada e fortalecida. Portanto, a cura de uma fé débil se acha somente no fortalecimento de toda a nossa vida espiritual por meio da comunhão com Deus. Aprenda a crer em Deus, a permanecer nele e a deixar que Deus tome posse de sua vida e tornar-se-á fácil se apegar à promessa. Quem conhece e confia em Deus descobre também que é fácil confiar na promessa. Note como isso era tão evidente nos santos do passado. Cada demonstração específica do poder da fé era fruto de uma revelação especial de Deus. Veja isso em Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Então conduziu-o até fora e disse: Ele creu no Senhor. E mais tarde disse: Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Foi a revelação do próprio Deus que deu a promessa, seu poder vivo para entrar no coração e cultivar a fé. Porque eles conheciam Deus, esses homens de fé não podiam fazer nada a não ser confiar em sua promessa. A promessa de Deus será para nós o que o próprio Deus é. É o homem que caminha diante de Deus e se prostra com o rosto em terra para ouvir o que o Deus vivo fala, de fato receberá a promessa. Embora tenhamos as promessas de Deus na Bíblia, com plena liberdade para recebê-las, falta-nos poder espiritual, a não ser que o próprio Deus as transmita para nós. E ele fala com aqueles que caminham e vivem com ele. Portanto, tenha fé em Deus. Que nossa fé seja toda a olhos e ouvidos, a entrega que permite que Deus faça sua marca e revele a si mesmo totalmente na alma. Considere uma das principais bênçãos da oração o exercer fé em Deus, no Deus vivo e poderoso, que espera para realizar em nós toda a sua boa e agradável vontade. A fé com poder. Veja-o como Deus de amor, cujo deleite é nos abençoar e transmitir no seu próprio ser.
Então a adoração de fé em Deus, o poder de crer na promessa também será enviado rapidamente. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Sim, a fé toma posse do próprio Deus, e a promessa se tornará sua também. Que lição preciosa Jesus tem para nos ensinar hoje. Nós buscamos as dádivas de Deus. Deus quer dar-se a nós primeiro. Pensamos na oração como o poder de trazer até nós boas dádivas do céu. Jesus vem como um meio para nos levar a Deus. Queremos permanecer na porta e clamar. Jesus deseja que primeiramente entramos e compreendamos que somos amigos e filhos, que aceitamos o ensinamento. Que toda experiência da pequenez de nossa fé em oração nos incentive em primeiro lugar a ter ou exercitar mais a fé no Deus vivo, e nessa fé nos render a Ele. Um coração cheio de Deus tem poder para fazer a oração da fé. A fé em Deus gera fé na promessa, incluindo a promessa de resposta à oração. Portanto, filho de Deus, gaste tempo e procure prostrar-se diante dele, para esperar nele, para se revelar em si mesmo. E separe tempo, e que sua alma, em santa adoração, exercite e expresse fé no Deus infinito. E enquanto ele transmite a si mesmo e toma posse de você, a oração da fé coroará sua fé em Deus. Senhor, ensina-nos a orar.